Bom, eu estou falando com o Maurício. Na realidade, ele é especialista em instituições financeiras. E antes, ao invés de eu apresentar, eu vou pedir para o Maurício se apresentar para a gente, que a gente vai bater um papo sobre empréstimos, linhas de crédito, sobre as possibilidades, se é bom ou se ou se não é bom. Então a gente vai ter um longo papo e ninguém melhor do que o Maurício para estar nos auxiliando, para nos passar uma visão de quem está dentro das instituições financeiras. Vamos lá. Bom dia, Ricardo. É um prazer estar aqui falando com você. Eu sou formado em administração de empresas, né, com ênfase em finanças. Fiz pós-graduação em gestão financeira. Eu trabalho em instituição financeira desde 1996, né, sempre atuando no segmento de pessoa jurídica, que é o meu perfil. E estamos aqui para esclarecer dúvidas que possa vir a ter aí. Se você tiver para perguntar, estou aqui. Legal, então vou aproveitar que eu fiz até um roteirinho aqui para gente não perder, para a gente não sair do foco. Eu queria que você explicasse para a gente bater um papo como é que está o cenário atual dos empréstimos. Ele tem... Nós aqui da consultoria, nós estamos vendo que os empréstimos eles estão começando a fazer sentido para as empresas, eles não são mais aqueles valores absurdos que nós tínhamos no passado, que inviabilizavam uma série de projetos, investimentos. Mas eu queria a sua opinião sobre o que mudou hoje de um tempo para cá, tá? Nessas linhas de créditos, e o que você imagina no cenário atual desse tipo de produto. Vamos lá. Bom, o primeiro cenário que nós estamos vivendo, né, é um cenário que eu acho que nunca tinha visto, nunca vivido. Então, uma novidade para todo mundo, né? A pandemia veio de uma forma muito agressiva para a economia. Quando a gente fala de um pequeno empresário, a gente normalmente, o pequeno empresário, ele não tem uma reserva financeira e ele vive meio que no dia a dia, assim, eu faturei hoje tanto, eu tenho que pagar quanto? De compromisso. E aí, ele vive sempre que necessita, tá? O cenário atual é preocupante, tá? Porque foi pego todo mundo desprevenido. O empresariado brasileiro, de modo geral, pequeno, né, a gente está falando, mas eu acho que isso eu posso afirmar com certeza que isso não é só pequeno, maiores também estão presentes, mas principalmente os pequenos. E aí a gente vai abordar mais para frente, as linhas de crédito hoje estão sendo direcionadas para o micro e pequeno empresário, né? Uhum. Mas é uma situação bem assustadora, bem delicada. A demanda de crédito hoje subiu absurdamente. Eu diria para você que triplicou ou quadruplicou até a quantidade de empresários procurando crédito para tentar sobreviver. O que eu digo, Ricardo, é o seguinte: quem vai sobreviver na atual situação vão ser aquelas pessoas que têm reserva de capital para aguentar algum tempo, seja 1, 2, 3 meses, e aqueles que tiverem crédito e que souberem tomar esse crédito. Esses vão sobreviver, poderão sobreviver. Os outros vão ter muito mais dificuldade. Então, é uma realidade muito triste. Tá? Eu não sei se eu esclareci esse primeiro tópico, mas alguma coisa, por favor. Não, e um ponto que eu acho que é importante, né? Muita gente pergunta se é um problema do brasileiro de falta de planejamento, né? E o que eu digo, existe sim a questão de planejamento, mas na visão que a gente vê nas pequenas e médias empresas, quando nós atendemos, é que naturalmente no Brasil já tem uma expectativa de que logo no início do carnaval, né, que você tem muitos negócios, você fala, olha, o Brasil começa depois do carnaval. Então ele veio de um processo em que muitos
aquele momento em que todo mundo fala, olha, agora começou o ano, agora os projetos eles vão iniciar, foi exatamente no início da pandemia, e essa pandemia ela não pegou as empresas numa condição normal de caixa, como seria em junho, julho, onde já está no mês corrente. Ela pegou justamente naquela fase em que os investimentos preparatórios eles já foram feitos, o caixa, até o planejamento ele já estava pronto para uma recuperação, e de repente houve um baque de paralisar tudo numa tacada só, né? Tanto que muitos negócios eles estão tendo que ser absolutamente reinventados, tá? Inclusive o modelo da nossa consultoria, ela passou de 95% presencial, atualmente ela está 100% online, e até os produtos, serviços, a forma de consultoria ela está mudando, e o treinamento ele está indo muito mais para uma questão de cursos com mentoria, de um acompanhamento online, ou seja, é um novo produto, um novo serviço que nós acreditamos, mas é uma nova empresa, praticamente ela é uma nova empresa, né? Esse cenário que nós estamos vivendo vai mudar muito o conceito, sabe, Ricardo? Nós estamos vendo as empresas que antes estavam acostumadas, vamos fazer uma reunião, colocava funcionário que às vezes está em outro lugar, vendedores que estavam em outros municípios, eu estou falando até de cliente que eu tenho que passou essa situação, então, e a gente consegue verificar isso no prático. Situação de pessoas que vão fazer reunião, então tinha despesa de deslocamento, despesa de tempo de trânsito, etc. Então, existe a possibilidade de você fazer uso da tecnologia ao seu favor, e redução do custo. Eu mesmo, como gerente de instituição financeira, eu estou trabalhando no home office e a nossa produção está maior do que estava antes. Maurício, mas é porque o cenário mudou, a demanda as pessoas estão desesperadas exatamente por crédito para poder sobreviver, tudo bem. Mas o fato de estar em casa não muda. Então, eu acho que esse cenário de home office, o uso mais intenso das ferramentas de tecnologia, eles vão se aprimorar. Eu estava conversando ontem com um empresário sobre a gente tem que ter consciência de que a palavra de reinvenção é fundamental. Tá? O brasileiro ele é muito articulado. O brasileiro ele tem um jogo de cintura muito grande. Isso é importante. E aí eu estava conversando ontem com um empresário que é do segmento, ele é o maior produtor de embalagens do segmento alimentício. Então, por exemplo, você vai numa padaria, você tem uma caixa que tem a porta, aquela embalagem não é uma embalagem simples, ela tem todo o processo de fabricação dentro de exigências da vigilância sanitária, de segurança alimentar, para que possa se colocar não um produto qualquer, né? Ele falou que até março ele tinha um crescimento de 26%. A partir de março até ontem, ele já tinha crescido 35%. Mais 35%, não é 26%. Ele dobrou, ele aumentou em mais de 50% do faturamento dele nesse ano. Eu acho que a gente tem que ter, eu faço isso para os seus ouvintes, seus alunos, telespectadores, que existe sim um novo futuro, né? Acho que as pessoas têm que ter calma e olhar com racionalidade, menos emoção, mais razão, fazer uma análise fria, de modo que a gente vai conseguir sair dessa. Então, eu entendo que o cenário é realmente preocupante, é assustador, mas a gente tem certeza que vai ser um sucesso. Vamos passar por isso. Nós vamos vencer essa fase. Eu também sou super otimista, né? As pessoas até brincam, eu digo que eu gosto de crises. Não é que eu gosto da situação da crise, mas eu acho que as crises, elas fazem você melhorar seus processos, fazem você criar soluções, você sair da sua zona de conforto. E até pelo perfil da nossa consultoria, muitas vezes a gente
eu acho que talvez 40% do tempo, quando a gente entra para diagnosticar empresas que estão em processo de falência, né? E na hora que você abre aquilo, você tem tanta coisa para arrumar, e quando a empresa está num processo de falência, você não tem aquele problema cultural de implementar novos processos, né? A pessoa simplesmente fala, olha, você pode fazer o budget base zero, ou seja, começar do zero, porque ou a gente recupera agora e não recupera, e na maior parte dos casos, a recuperação ela é muito significativa, porque você não... Eu acho que talvez quando a gente trabalha com empresas pequenas e médias, você primeiro tem que fazer aquele trabalho de mostrar para as pessoas o que está sendo feito, por que está sendo feito, como vai ser feito, como treinar, como trazer uma nova rotina. E no momento de crise você não tem muito tempo para fazer isso. E eu acho que realmente muitos processos de tecnologias vão melhorar radicalmente. Se as pessoas souberem aproveitar isso, haverá uma redução de custo muito significativa em muitos casos. Produtos antes... Oi? E aumento de eficiência, E uma vez que isso seja incorporado, e se ainda for incorporado com as reformas, que eu acho que todo mundo quer, do governo, o governo tem que fazer a parte dele das reformas, mas se aproveitar esse momento para limpar, para ajustar as imperfeições, eu acho que tem tudo para... A previsão é que o Brasil caia cerca de 7, 8% esse ano, né? Mas se tudo isso for feito, eu acho que a volta disso pode acontecer sim em 2021, início de 2022, e aí que a gente tenha um crescimento contínuo por um longo período. Eu acho que essa é a expectativa, né? É interessante que toda crise gera oportunidade. Isso é importante o empresário saber. Toda crise gera oportunidade. Basta a gente saber aproveitar, aonde buscar, como buscar, qual o melhor momento de você buscar, quais os recursos você buscar, entendeu? Então, eu acredito que a crise sim é muito ruim para todo mundo, mas ao mesmo tempo ela gera muitas oportunidades. Se você não sabe, eu vou passar uma informação para você. Sabia que o maior aumentou significativamente a venda de imóveis? Não sabia. Não sabia. Eu falo pela quantidade de financiamento imobiliário que a gente está tendo. Quando a gente começa a ver, as pessoas que estão numa situação mais desafiadora começam a querer vender. Hoje eu preciso vender. Quando eu vender, é a oportunidade, é a hora que a gente tem recurso para entrar no negócio, para comprar, para investir. Então, a oportunidade está posta, basta as pessoas saberem aproveitar. Essa é a minha opinião. E um ponto interessante, quando a gente fala, isso vale em vários segmentos, né? Na parte de investimento, sem mudar muito o foco, hoje as pessoas elas entenderam que elas não podem ter 100% da liquidez dela aplicada em recursos sem liquidez, porque quando você tem um pico desse, a questão não é nem a rentabilidade, é que às vezes você perde muitas oportunidades colocando em produtos, até mais rentáveis, mas que com baixa liquidez, e esses produtos, se você não tem aqueles seus 30%, normalmente que varia de portfólio para portfólio, mas que você tem que ter de produtos líquidos para emergência, né? Isso começa a ser cada vez mais valorizado exatamente por essa questão de poder de compra, né? Numa crise dessa você consegue ótimos negócios, né? Mas isso é papo para uma live específica. Não, mas vamos fazer uma discussão disso, não tem problema. Mas só uma curiosidade importante. Eu não lembro exato o ano, mas foi no meio do final da década de 80, os acordos, acho que você viu, acordos brasileiros,
O Porto de Basileia, para quem não sabe, é um acordo internacional que as instituições, as principais instituições financeiras seguem, que é exatamente visando a segurança da instituição financeira. E uma das coisas que os bancos do Brasil começaram a fazer, assim que foi firmado esse acordo, é se desfazer e vender os imóveis próprios. Porque a gente não pode esquecer, quando o banco fala que ele tem X trilhões, aquele dinheiro não é dele. Aquele dinheiro, o balanço do banco é invertido. O que é ativo para uma empresa, um empresário que está assistindo a gente, é bens e direitos, né? No banco, o ativo é obrigações e deveres. E o passivo, para o empresário que nos assiste, são obrigações e deveres, para o banco, são bens e direitos. Então, a partir do momento que o banco tem o dinheiro que ele recebeu, está administrando imobilizado, de repente um grande investidor chega e fala assim, você sabe como que eu agora vou resgatar esse dinheiro aí. É um pouquinho que eu vou vender 2 prédios que eu tenho. Não dá, aí, né? Enquanto que está falando, não dá, né? O banco quebra. E até ele vender um prédio inteiro, fica muito complicado. Então, aí vem a oportunidade. De novo, quando viu-se a situação de que os bancos não poderiam ter mais imóveis, eles fizeram leilão dos próprios imóveis, muitos empresários, eu conheço um, inclusive, que tem até uma loja de roupa muito famosa, e o que ele fez? Olha, ele tem loja de roupa e ele passou a investir em imóveis. Começou a construir agência para banco. Um contrato com o banco de 20, 30 anos. Então ele montou uma previdência dele, um colchão, o banco não vai fechar. Tipo, se tem que ser de agência, sabe? Então quando você tem fusão entre 2 bancos, aí tem divisão, o banco A comprou o banco B, você vai ver, tem um do lado do outro, tem uma calçada, a gente vai lá e finge, esquece um. A gente passou por um momento, né, de alta expansão, agora já deu uma acalmada, estavam falando de fechar a agência, então vamos, isso é por outro assunto, deixa por outro assunto. E deixa eu te perguntar uma coisa, bom, a gente já está falando das necessidades das empresas. Como é que estão hoje as condições gerais dos empréstimos? Nós temos claro que são instituições com perfis completamente diferentes do público e do privado, né? Cada um tem os prós e contras, talvez, a gente também não. Então, cada instituição ela é mais apropriada para cada caso, mas como é que estão as taxas hoje? O que um pequeno e médio empresário pode considerar uma taxa aceitável para uma situação dessa? Bom, essa é uma boa pergunta, Ricardo, porque assim, existem... Eu vou até responder comentando um fato interessante. Quando eu dava aula de educação financeira, muitos alunos me perguntavam, o que é melhor, professor? Nós temos um banco privado ou temos um banco público? Eu respondi, os dois. Mas custa a tarifa, não sei o que. Eu falei, concordo. As tarifas são realmente custo. Não tem muita escapatória, por enquanto. Também os bancos digitais, mas aí é outro assunto. Vamos tratar do tradicional. Banco, com agência, tudo bonitinho. Você tem o banco privado que tem agressividade na forma de concessão e na concessão. Maurício, então, exemplo. Um empresário chega e fala, pô, quero 500 mil reais emprestado que eu investi em tal coisa. Aí o banco privado chega e fala, tudo bem, ele já tem apoio, ele tem todo o relacionamento comigo, faz uma aval. Então o banco privado ele é agressivo na concessão, mas ele não necessariamente tem a melhor taxa. Já o banco público, ele é mais engessado na concessão, ele é mais rigoroso naquilo que está concedendo, porém normalmente tem as menores taxas. E aí quando eu falo rigoroso, ele não vai, dificilmente um banco público, quando a gente fala banco público, é banco do Brasil, caixa econômica. Dificilmente um banco público, esse banco vai fazer uma operação em aval, apenas com a assinatura do empresário. Ele vai exigir garantia real, de volta, aplicação, recebível, etc. A gente vê muito no dia a dia
pessoas que têm contratos, olha, eu queria ver se tem alguma possibilidade de crédito na instituição. Quando a gente começa a olhar, fala, nossa, a instituição que ele tem hoje, eu que tenho em casa, uma semana retrasada, eu fiquei realmente com dó. A pessoa pegou um crédito dessa pandemia a 3,5% ao mês. Isso daí é mais específico. Se ele caiu quarta-feira, já no reunião do Copom, se ele caiu para 2,25. Uma vez, ele estava fazendo mais ao mês. A Selic é ao ano. Então, isso mostra assim, ele sobrevive porque ele sabe fazer a gestão provavelmente. E o negócio dele, às vezes, ele não está nem fazendo gestão, mas o negócio dele é bom. Então, ele sobrevive por isso. Porque se ele for depender de otimizar custos com essa instituição, cobrando por ele 3,5%, ele vai morrer. Ele não vai aguentar. Entendeu? É muito comum. Então, o que eu sempre digo, tenha as duas instituições. Inclusive, cara, nem as instituições financeiras, lógico, se a gente estiver falando do pequenininho, um empresário que fatura 300 mil, 500 mil, milhão, o banco, isso não é um preocupa. Mas quando o banco percebe que o empresário fatura 30 milhões, 20 milhões, 10 milhões, e ele tem um único banco de relacionamento, o próprio banco incomodado não gosta. Porque está tudo concentrado com ele. E se o banco muda a política de crédito, muda a política de concessão, esse empresário vem a necessitar de algum capital, por alguma emergência, uma inadimplência, uma multa que ele tomou, algum problema emergencial, ele não vai ter quem recorrer se esse banco negar. Sim. E às vezes, esse crédito pode vir a levar a uma peça judicial, uma falência, uma concordata. Então, nem os bancos querem exclusividade. A verdade é essa. Tá? É que as pessoas não falam. Mas se você se puser como dono do banco e pensar, vamos dividir esse bolo. Nem para o banco é bom. Porque se você negar, essa empresa pode vir a quebrar, porque ele só depende de você. Maurício, mas nós temos alguns bancos por aí. Quero ver do dia para a noite você conseguir fazer transmitir tudo e às vezes o time de você fazer uma operação de processo para 30, 50, 100 milhões não é tão rápido assim como a gente faz com uma empresa menor. Então, o cenário hoje é de muita pesquisa, consultar o banco de relacionamento. Um alerta que eu faço é aquele papo de empresário que, eu com a minha instituição procuro o Ricardo, como empresário, Ricardo, quer marcar uma visita para a gente bater um papo, apresentar a minha instituição, e quem sabe a gente oferece algumas vantagens em relação ao que você tem hoje com o seu banco. Esse papo, para mim, eu já tenho certeza. Quando o cliente vem com esse papo, eu já estou há 30 anos com a minha instituição, a hora que eu ouço isso, eu falo, eu tenho certeza que se eu apresentar o que eu tenho, eu vou ganhar esse cliente. Porque o cliente que se acomoda, o banco não precisa. O gerente, eu acho que a gente tem que estar sempre atento. Relacionamento é todo dia. E estar sempre aberto a conhecer o mercado. Então, quando eu falo isso, eu quero dizer o seguinte, o empresário que tem um negócio, eu vendo, eu conserto, vou dar um exemplo, eu conserto equipamentos eletrônicos. E eu estou acostumado com a televisão de pau. Lembra daquelas televisões de pau? Acho que é do nosso tempo, né, Ricardo? Não, o que é isso? Eu não sei o que é isso ou não. Eu vi na internet. Então eu conserto televisão de pau. E aí, há 30 anos eu conserto televisão de pau. E não me atualizo, porque hoje a gente tem televisão de LED, 4K, Ultra HD. É isso que eu quero mostrar. O empresário, ele não tem 30, o orgulho de falar que está 30 anos com o banco. O banco, ele não está preocupado com você estar 30 anos ou não. Ele está preocupado que você está dando tudo para ele. Então, da mesma forma que você tem que olhar e verificar se aquela relação está boa. Não estou condenando os bancos. Eu estou, entre aspas, não me entendam mal, alertando, não criticando, alertando o empresário. Esteja aberto a conhecer o mercado. Lembra do televisão de tubo que eu conserto? Eu nunca
atualizado, eu não estaria concentrando uma televisão sobre 20 segundos, eu estaria concentrando uma televisão de LED 4K. Então, acho que essa é uma posição importante para os seus alunos aí, para os ouvintes, pararem e pensar. E é uma regra para tudo, né? Uma regra para negócios. Hoje ninguém consegue ficar parado e aquela zona de conforto ela não existe mais. E nós já pegamos alguns casos aqui de clientes, né, que estão 30 anos, 20 anos com o banco, sempre tiveram aquelas linhas maravilhosas, de repente perderam o emprego, ou de repente, sem justificativa nenhuma, aquele crédito foi cortado quando a pessoa ela mais precisa, e ela liga para o cliente. Tiveram casos do gerente nem atender ela, tipo, tentar não atender, a pessoa fala, mas como assim? Sempre quando estava lindo, eu sempre investi aqui, sempre fiz tudo isso, e ficar completamente alienado. O que eu faço agora? Então, isso vale para as empresas. Você ter um único cliente grande, né? É muito melhor você ter vários clientes pequenos do que um grande, porque esse um grande pode te quebrar. Se você tem várias outras, você supostamente você está muito mais seguro, né? Mas, infelizmente... É a concentração, que tem banco, normalmente, os grandes, ele não gosta, né? Acho que até pequeno, porque se ele fala assim, a empresa tem 1 milhão por ano, aí você fala, ele tem tudo comigo, e se eu amanhã mudo a política da minha instituição, eu vou dar um exemplo real. Uma empresa tinha uma classificação de risco em 17 de abril, eu fiz a avaliação dela, e classificação de risco duplo A. Para quem não sabe classificação de duplo A, o que seria? Os bancos, eles são obrigados a fazer uma avaliação chamada rating, em que ela atribui uma nota para ele. Tá? Cada instituição, as grandes, lógico, cada instituição tem a sua ferramenta de mensuração. No caso da minha instituição, é utilizado como behavior score. Behavior no inglês é comportamento, score é pontuação. Então, conforme ele tem o seu comportamento, ele vai recebendo mais ou menos. O que compõe a nota dele? A nota dele é composta por ramo de atividade da empresa, o CNAE dele. O CNAE é o Código Nacional de Atividade Empresarial, consta lá no CNPJ do empresário. Então, o CNAE dele. Tá? Isso nós estamos falando de uma análise estatística. Empresas que, no caso da minha instituição, foi até 30 milhões. Então, é análise estatística. Então, qual é a estatística, qual a base estatística do segmento que ele atua? Tá? Qual é o tempo de existência dessa empresa? Há quanto tempo os sócios estão vinculados à empresa? Tá? Qual a idade dos sócios? Isso tudo vai atribuindo notinha até ele chegar. E aí, com base nas estatísticas, ele fala, a probabilidade desse cliente vir inadimplir comigo é 12%, 10%, é um rating muito bom. Nesse caso, esse cliente tinha um rating muito alto, com uma capacidade de operação com a gente de 1 milhão, quase 1 milhão de euros. Bom, passado esse tempo, a gente estava analisando, pensando, ele queria tomar uma operação quase 1 milhão e 600. E aí ele, não, então eu vou fazer. Venceu a operação dele, a avaliação dele. Nós somos avaliar. O que mudou? Nada. Não mudou nada. O faturamento dele é o mesmo de 2019, está fechado, é um só, né? E a hora que a gente rodou, o rating dele caiu para C, que é um C, ele tem duplo C, C mais, C menos, tá? Tem variações. Então, de duplo A caiu para C, e 1 milhão e 800 caiu para 1 milhão e quase 300. Mas, como assim? Porque a instituição financeira ela está a todo instante analisando o cenário econômico e vendo as estatísticas e probabilidades de inadimplência no mercado. Então, ao mesmo tempo que a crise vem, o banco recua. Sim. Mas aí o banco, agora que os empresários mais precisam, não tem crédito, como é que tem o crédito? Mas com
forma que a instituição financeira ela tem que ter a segurança da operação, porque senão vira, empresta para qualquer um, empresta para todo mundo, e quando você vai ver a inadimplência tão grande, a instituição quebra. Então, existem conceitos que são importantes que a instituição segue e o empresário nem sabe. Por exemplo, o empresário que tem uma classificação crítica, por exemplo, rating C, a instituição financeira faz um provisionamento que ela faz. Eu emprestei 100 mil para esse cliente com aval. A instituição financeira vai pegar 100 mil reais e depositar junto ao Banco Central, fazendo um depósito provisório. Por quê? Porque se esse cliente não pagar, aquele dinheiro já está garantido com o Banco Central para cobrir aquele empréstimo que ele eventualmente não pagou. Quando a partir do cliente com o rating duplo A, o provisionamento é zero. Então, isso é importante ter. Como que você, eu acho que talvez na sua pauta tem alguma coisa do comportamento, como crédito, eu não sei se eu posso já entrar nesse assunto. Pode, claro que pode sim. Então, vamos lá. Se eu estiver falando alguma coisa fora da ordem, você me avisa, hein? Não, aqui tem a ordem que quiser, não se preocupa não, isso é super importante. Então, maravilha. Se a gente for parar e pensar, hoje os bancos eles são lojas, né? Ele tem o dinheiro, que é o principal produto dele, e ele tem os outros produtos, seguros, investimentos, e dentre outros. E o que acontece? Quando a gente fala no sistema de avaliação e mensuração de risco, Behavior Score, que a minha instituição trabalha, como ele pode atribuir uma nota se ele não conhece o seu comportamento? Então ele vai só na estatística. Maurício, mas a estatística do meu segmento não está boa. Mas eu tenho um relacionamento há muitos anos. Então, pode ir até em contradição com o que eu falei. Mas o comportamento dele vai ser levado em consideração. Então é assim. Às vezes o empresário me pergunta, fala, como assim? Eu só tive um cheque devolvido uma vez um mês atrás, e aí quando você vai ver os créditos vai ser cruzado. E por quê? Porque o comportamento dele já está demonstrando sinais que ele pode ter dor de barriga. E ele tem dor de barriga, eu não quero ter como banco, né? Não como banco, não como gerente. Então, como você consegue crédito? Eu digo o seguinte, a partir do momento que você tem relacionamento com o seu banco, tem mais de um banco, divide o bolo. Tá? Então, mantenha os dois bancos sendo alimentados. Vamos pensar que os bancos são dois cachorrinhos que a gente tem para cuidar. Esses dois precisam ser alimentados. Tá? Divide isso. E vai no dia a dia tendo relacionamento. Quando eu falo relacionamento, eu falo, ele quer vender produto. O cara quer vender produto, que é o que a gente mais ouve. Então eu vou te perguntar, cara, você tem carro, provavelmente? Sim. Tem carro? Tem. Você faz seguro? Faço. Tá bom, então você faz seguro. A sua empresa, de repente, tem um seguro dos funcionários. Vou dar um exemplo. O restaurante, você não sabe, o restaurante, pelo acordo coletivo, ele é obrigado a fazer seguro de vida dos empregados com determinada cobertura. Não sabia. O restaurante, construção civil, são obrigados a ter. Opa, peraí. Por que eu não posso fazer com o banco? Percebe que não necessariamente o banco precisa te vender, o gerente do banco precisa te vender produto, não vai ser útil para você. E mais que isso, você é obrigado a ter. Eu digo isso, eu faço seguro de escritório, eu sou obrigado, inclusive, por força do contrato de locação. Só que o contrato de locação ele te obriga a fazer um incêndio do imóvel. Só que você esquece que tudo que está ali dentro não é do proprietário, é seu. Sim. E a hora que der um sinistro, e acontece, a gente sempre fala, que nunca acontece. Você vai pagar o proprietário do imóvel e o que estava lá dentro, então, começa tudo do zero e tudo bem. Então, esse tipo de
um seguro no banco, aquele que liga foi no outro e vai dividir. E quando você precisar, isso vai levar em consideração, sim, o que você tem, o que você tem que relacionamento com o banco. Não estou falando nem em nome do banco, todos fazem isso. Então, esse é o primeiro passo. Não tem nada de banco, porque banco já sabe vender, que quer vender, que quer. Tudo bem, isso não é obrigado. Mas na hora que ele tiver dor de barriga, todo problema com a edição. Não aprovou. Aí acha que é sacanagem. O critério é a política de crédito dessa instituição ou das instituições que fazem isso. Então, o que eu sempre olhei para os clientes: tenha o relacionamento. Não tenha produto que não serve para você. Não adianta você ter produto que não te atende, você não gosta. Então não adianta. Eu odeio poupança, por exemplo. O pessoal fala, eu odeio poupança. Aí o gerente do banco fala, faz poupança. Não, vou fazer poupança, eu não gosto. Qual outro produto que eu gosto? Aí eu gosto de fundo de investimento, de renda variável. Ok, então vamos buscar um produto de renda variável que atenda a necessidade do cliente e com certeza vai tentar. Uma coisa que mudou bastante essa questão de seguros, né? Hoje você tem seguros que fazem todo sentido, tá? Na realidade, o que não pode, o que eu sou absolutamente contra, o que a gente já viu em inúmeros casos, querer vender título de capitalização, que não serve para nada. Existem umas aberrações. A pessoa gosta. Eu vou contar uma passagem. A minha esposa, ela também é de instituição financeira. E em 2001, mas a gente era casado, 2001, o colega dela, cobrança de meta, ele falou, se eu não bater isso, estou ferrado. Era fechamento de semestre. O cara foi lá, comprou um título de capitalização, pagamento único de R$2.000. Nós estamos falando de começo de 2000, 20 anos atrás. E passado 6 meses, e o cara fez, né? Passado 6 meses ele ganhou R$500 mil no sorteio. É muita sorte, né? É difícil, mas é muita sorte. E aí o cidadão com R$500 mil em 2000, quanto que vale isso hoje? Eu, particularmente, eu não gosto desse tipo de capitalização. Mas assim, eu entendo o que você está falando, porque não é um bom produto, não é o melhor produto para você. Porque ele sai daquela coisa, quando sai para a sorte e do que faz sentido, né? E hoje a gente tem, por exemplo, um seguro que eu recomendo largamente para pessoa física, principalmente quem tem filho e não tem reserva financeira, por exemplo, é um seguro de vida. Então, na realidade, você vê muita gente fazendo a consultoria. Tem três filhos e não tem R$1.000 no banco e é o único provedor. E você fala, bom, você faz um seguro de vida que é relativamente barato sobre o benefício que tem, e você tá, pelo menos sua família está seguro por um determinado tempo. Sempre pensando aquela coisa que seguro de vida não é para deixar ninguém rico, né? É um cálculo de quanto você precisa manter para manter para a família poder se reestruturar dentro de 4 ou 5 anos sem que tenha um problema. E já vi muitos casos em que foi utilizado realmente o seguro de vida e, lógico, a situação é horrível. Mas se você não está protegido em relação a isso, ela se torna pior ainda. Então, tem produtos adequados, né? Oi? Eu fiquei sabendo agora, em março, ou abril, por uma outra unidade que eu trabalhei, o cliente tinha operação de crédito conosco, né? Nessa outra agência que eu trabalhava, junto da operação tinha um seguro prestamista. Seguro prestamista, quem não sabe, é como se fosse um seguro de vida, só que ele garante a dívida. Então vamos supor, eu faço um empréstimo de 100 mil e o seguro prestamista custou 5 mil. O que acontece? Se a pessoa ela venha a faltar, a instituição financeira recebe esse valor liquidativo. Então isso aí é para garantir o banco? Não. Porque, para quem não sabe, a legislação determina o seguinte: a dívida passa para os herdeiros limitado à herança deixada, ao patrimônio deixado. Então, eu tenho 2 filhas e
se eu vier a faltar, os empresários têm uma operação de R$300 mil que venha a faltar, por exemplo, que é o caso do cliente, eu não deixaria de nenhum. Sim. Mas está limitado a voz de. Se ele tem patrimônio, é fundamental, né? Se ele não tiver, talvez não faça muito sentido, mas... Não tem nada na vida. Então, tudo bem, morre o assunto, o banco assume o prejuízo e fechou. Então, vamos pensar o seguinte, tem R$300 mil e ele veio a faltar como foi esse cliente. Era o único sócio, então quita 100% da dívida. Maurício, mas ele contratou 300 mil e ele está devendo só 50. E aconteceu essa infelicidade quando tinha 50 mil. O que acontece? A instituição financeira vai liquidar a dívida, a seguradora vai liquidar a dívida com a instituição financeira, os 50 mil, e a diferença ela indeniza para os herdeiros. Então, assim, por isso que a gente fala, é uma modalidade de dívida chamada prestamista, e eu, pela segunda vez, infelizmente, eu vi clientes usarem. Eram 2 sócios, um faleceu, e aí houve a proporcionalidade da dívida, né? E o outro no tudo. Assim, você deixa a família no seguro, mas acham que é só produto do gerente de banco querendo inclusive, Ricardo, eu segurei para não questionar a escola que a minha filha estuda, porque ela tem aula de educação financeira e o professor, você acredita nisso, falou que bancário é tudo safado. Falou isso. Então, meus amigos, bancário não é safado. Bancário, ele é uma peça importante, sim, que ele é o elo de ligação entre você e a instituição financeira. O gerente do banco, ele faz isso. Para quem não sabe, quando a gente vai defender uma operação, agora eu estou fazendo o meu manifesto, tá? Quando a gente vai defender uma operação, para quem não sabe, é como se fosse um fórum, uma audiência, onde senta o chefão, que normalmente é o superintendente, senta os outros gerentes, fazem parte da comissão, e quem defende vocês somos nós. Então a gente chega lá e fala, não, a empresa faz isso, faz aquilo, dinheiro é para isso, dinheiro é para aquilo, o empresário ele tem está assim, está super bem controlado, está distribuído no longo prazo, dinheiro, tudo. Então nós defendemos, a gente faz o papel de advogado. Então o bancário não é safado, não. O professor, ele precisa se atualizar. Precisa se atualizar, né? E precisa saber que existem casos em toda a profissão, tem os bons e tem os ruins, né? Exato. Tem policial que mata, o outro que pode de pele, pelo amor de Deus. E agora você tem bancário que não vai empurrar uma capitalização porque o cara não gosta de capitalização, não é o perfil do cliente. Eu acho importante deixar claro isso. É um manifesto. Não, mas eu acho que é importante, e aí vale uma premissa, a questão do conhecimento, tá? Eu acho que quanto mais conhecimento a pessoa ela tem de produtos financeiros, melhor as condições. Da mesma forma que tem produtos muito bons, tem seguros muito bons. Eu já vi casos, aberrações até a avó de uma conhecida minha que tinha feito, por exemplo, uma previdência privada, onde ela começaria a usufruir com 93 anos, na tabela progressiva, e era aquele regime que de vitalício, ou seja, se ela morrer, e ela estava com 87 anos, se ela morresse, acabava os 600 mil que ela tinha aplicado. Na hora que aquilo chegou na minha mão, eu falei, saca isso imediatamente, né? Porque ela vai perder 600 mil reais. Tipo, com 87 anos não é uma questão da pessoa ter saúde ou não ter saúde, né? É uma questão de... Por 600 mil reais para uma senhora de 80 e tantos anos, qual é a expectativa de vida dela? Agora, dentro disso que você está falando, sabe que meu avô foi bancário muitos anos também. Ele aos 91 anos de idade, super bem de saúde, 91, 92 anos, ele foi lá na fundação da instituição que ele trabalhava e pegou um empréstimo consignado na Folha, 150 mil. E aí ele comentou até com meu pai, peguei um empréstimo de 150 mil. E meu pai ficou doido. Por que você pegou isso? Você não precisa, ele ganhava bem, não tinha necessidade dele. Pô, você tá precisando de dinheiro, o que aconteceu? Eu falei, não estou precisando de dinheiro não, cara.
você não sabe, ele falava isso, você não sabe. Eu peguei o empréstimo com o prestamista, com o seguro. Se eu morrer, quita tudo. Aí meu pai falou, pô, pra que você fez isso? Bom, Ricardo, pensa numa pessoa que era sábia, era o meu avô. Ele pegou 150 mil com 92 na idade, com 93 ele morreu. Infelizmente. Quitou a dívida. E ele, 150 mil, ele tinha aplicado dinheiro e deixou pro meu papai poder pagar, fazer as despesas que ele deveria fazer e ainda mais também cuidar da minha avó, que ainda tem mais um ano. Então, assim, são jogadas que são. Essa daí foi uma jogada de mestre. Ele foi ver o custo, inclusive, por ser uma fundação lá da instituição que ele trabalhava, era muito barato, valia a pena. Até o juros era subsidiado, enfim. Agora, fazer uma previdência com uma senhora de 80 e tantos anos, eu diria para você que não tem um perdão da palavra. Não, foi. Tanto que na época eu quis tanto que no momento, na época eu quis entrar com uma ação, né, que eu acho que talvez faria sentido, né, porque aquilo era caracterizado uma fé, né, e aí a família não quis, na realidade era um outro contexto, a coisa ela não fazia sentido. Mas você vê, mas sempre é aquela regra, tipo, quanto mais você conhece produtos financeiros, mais você consegue buscar coisas que façam sentido, né? E aí entra o outro ponto da questão, quando você acha que o empréstimo ele passa a fazer sentido. Porque a gente vê muitos extremos, né? Ou o empréstimo é horroroso, ou a pessoa usa da forma incorreta. E o que eu costumo dizer, tem casos que faz muito sentido, casos que não faz sentido. Como a gente trabalhar da forma correta com empréstimos? Ricardo, toda vez que o empresário ele tem que recorrer a empréstimo para pagar a conta porque ele não teve fluxo suficiente, acende a luz vermelha. É óbvio, se é uma questão pontual, o empresário teve uma inadimplência considerável, e aí ele está negociando, está fazendo, ele precisa pegar um empréstimo para fechar as contas dele, é uma coisa. Ele não teve inadimplência, mas ele está pegando empréstimo para poder completar o fluxo de caixa dele, que ele não teve venda ou não teve serviço, isso acendeu a luz vermelha. Porque ele está vendendo o almoço para poder viajar. Ele vai emprestar. Então, provavelmente ele vai emprestar. E aí cabe ao empresário fazer essa análise. Bom, o que eu preciso fazer? Tá bom, eu vou pegar o empréstimo. Vou fazer uma análise e um planejamento financeiro para que nos próximos X meses eu consiga alavancar minhas vendas, minha prestação de serviços, e que eu consiga gerar caixa para cobrir aquela despesa que ele fez, e aí contratou o empréstimo e pagar as prestações. Então, eu sempre digo o seguinte, desconto de duplicado. É um bom produto? Depende. Quando você faz desconto de duplicado de um modo consciente, olha, Ricardo, eu vou fazer um negócio com você, nós vamos fazer tudo em cobrança bancária, eu vou te emitir 10 boletos por mês. Só que no meu preço que eu pratiquei com você, eu vou colocar um custo financeiro em cima do preço. Você que não sabe disso. Eu, como administrador financeiro, sei. Eu vou te vender por mim, esse é o meu preço, 1.000. Mas espera aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar negociar cada 1.100 a 1.050. Por quê? Porque esses 50 que eu vou receber em 10, esses 1.050 que eu receber em 10 vezes, vai virar 1.000. Por quê? Porque eu antecipei os meus recebidos. Então eu trouxe ele a valor presente no preço final que eu queria, que é o preço do meu produto. Aí tudo bem. Quando o empresário, ele simplesmente pega um desconto de duplicadas para faturar, eu sempre digo o seguinte, eu estou seguindo um papel aqui, mas eu sempre digo o seguinte, você tem uma estrada, aí de repente essa estrada tem um buraco. O que você faz? Você continua a estrada. Aí você pega, tira
externo da frente. Lá da frente para tapar. Uhum. Aí você tapou esse buraco, mas tem um buraco na frente. Aí você vai chegar nesse buraco de novo. Aí você pega, tira o buraco faz um buraco mais para frente e tapa e pavimenta esse buraco. Aí você continua. Assim, um buraco. Aí quando entra a análise, você faz com os clientes. Você está fazendo desconto duplicado. Qual é a razão? Você está precisando de capital? Você não está precisando? Não, eu tive um problema, não sei o que, então tá bom. Então da vez seja melhor você facilitar isso com capital de giro. Qual é o melhor produto para você pegar? Toda vez, quando eu fiz consideração, o professor chegou na sala e falou assim: qual é o dinheiro mais barato? O seu ou do banco? Outro mundo. O meu é mais barato, o meu é mais barato. Vocês estão enganados. O dinheiro do banco, sabendo tomar, é o dinheiro mais barato. Você investe com o dinheiro do terceiro, do banco. Por exemplo, vamos pensar o seguinte: hoje nós temos algumas linhas que estão disponibilizadas no mercado e estão com subsídios de dinheiro para tentando, de alguma forma, ajudar, né? Vamos acreditar nisso. Mas, se você for pegar, você tem seu recurso próprio, eu tenho uma fábrica, aí eu preciso comprar uma máquina nova, vai aumentar minha produção. Consequentemente, vai aumentar meu faturamento, porque eu tenho demanda para isso. Então, é um investimento que vai gerar receita. Se eu pego o meu capital e compro à vista essa máquina, beleza, posso conseguir, não vou pagar nada, vai aumentar meu faturamento, tá tudo certo. Aí, um cliente seu grande dá uma inadimplência. Aí você vai, estou sem reserva. O que você vai fazer? Qual o capital de giro que eu vou ser? Estimação específica. Dependendo do banco, ele vai cobrar os 3% ao mês. Aí eu te pergunto: o seu dinheiro é mais barato ou o seu dinheiro é mais caro? E outro ponto que leva. Cara, porque o banco não vai te remunerar em 3%. Então, você tem que saber o seguinte: o banco te cobra 3,5%, esse banco te cobra 3,5%, que é um capital sem destinação específica. Maurício, então o que tem que fazer? Você vai comprar uma máquina. Existem linhas de crédito chamadas Dinami, que é para compra de máquinas e equipamentos, Projet, Dinami do BNDES, Projet, Programa de Geração de Emprego e Renda. Todos os bancos têm. Ele é subsidiado pelo Fundo de Amparo aos Trabalhadores. Cara. Projet, você tem como pegar uma taxa reduzida. Tem cartão BNDES para comprar alguma coisa nesse sentido. Então, você sabendo usar o dinheiro com a finalidade certa, para você ter uma ideia, quando nós vamos fazer uma análise, às vezes eu falei da análise estatística, agora tem uma análise chamada fundamentalista. Nós vamos olhar o número, calcular os índices de liquidez, grau de endividamento, liquidez corrente, liquidez seca, e aí isso tudo que, se eventualmente seu aluno, seu empresário tivesse te estudou um pouquinho de administração, ele vai entender o que eu estou falando. São índices que mostram qual a saúde financeira, índice de liquidez corrente para cada um, que eu der R$1 que eu faturo, quanto que eu devo? Sim, então, sim. Para cada R$1 que eu faturo, eu devo R$1,5. Pô, peraí, eu faturo 1 e ainda fica faltando. Isso no curto prazo ainda, né? E ainda no curto prazo, né? Curto prazo. Então, análise de crédito, pessoal, e o sistema na análise estatística ele também olha isso. O sistema dos bancos são todos interligados ao Banco Central. Todas as instituições financeiras, quando faz uma operação de crédito, qualquer um que seja, CPF, CNPJ, ao término do mês, no mês seguinte, no primeiro mês, o sistema automaticamente informa o Banco Central quanto que você tem de dívida, quanto que você tem de atraso, se o banco tomou prejuízo, vai ficar lá perda de capital, prejuízo do Banco Central. Então, o sistema do banco olha isso. Então, o dinheiro você tem que saber usar para qual finalidade. Então, você pega um capital de giro para destinação específica. E o tipo, na análise de crédito, ele fala investimento. Não é capital de giro, é um investimento. Investimento, ele não gera despesa, ele gera receita. Lembra da máquina? Eu vou comprar uma máquina que vai aumentar a minha produção, que vai aumentar a minha receita. Então, aquele investimento, aquele empréstimo que você tomou com o banco, não é despesa para nós, bancos. Ele é receita. Ele gera receita para o empresário.
Que ele é o Project Finance, né, que a gente diz, né, a coisa, a partir do momento que você tem um empréstimo que vai aumentar o seu resultado e vai permitir que você quite esse empréstimo tendo um resultado melhor, é, passa a fazer sentido, esse empréstimo ele passa a fazer todo sentido. E outro ponto, até colocando que é muito legal esse ponto que você colocou, que muda bastante a questão da administração da pequena e talvez da média e principalmente da grande, é utilizar a contabilidade, toda essa análise de balanço, como informação de gestão, né? Se você pega o pequeno empresário, ele acha que a contabilidade ela é feita só para pagar tributo. E não, uma análise de balanço, ela te permite que você defina, reestruture e reorganize todo o resultado da empresa e, inclusive, nessa questão de empréstimo, quando a gente fala de empresas de lucro real, tem a questão do WOC, que é o custo médio ponderado de capital, onde da taxa do empréstimo, esse percentual do imposto de renda ele é abatido, porque a dívida ela é abatida da base de cálculo do imposto de renda. Então, em muitos casos, você fala realmente não faz o menor sentido você pegar o dinheiro do sócio e aplicar na empresa quando você tem uma série de incentivos tributários para reduzir o custo, a taxa efetiva, até a taxa efetiva do empréstimo e reduzir o risco do negócio, né? Porque quanto mais liquidez o empresário ele tiver, mais seguro está, inclusive, para o banco, né? E as pessoas... Na instituição que eu trabalho, a gente tem uma linha de crédito, um capital de giro para destinação não específica, com taxa de 0,57%. Nossa, isso aí, esquece as subsidiadas que nós vamos falar já, Pronamp, BNDES Giro, Conjecture e outras bancos, então, parceiro, Sebrae, mas se você for parar e analisar, por exemplo, o balanço da empresa, ele vai te dar, quem consegue olhar, sem controle, ele vai conseguir entender alguma coisa que está errada. E hoje, Ricardo, é muito comum o empresário não ter noção para onde ele está indo. O empresário pequeno, ele precisa ter controle. E ter o controle é a mesma coisa que você fala assim, bom, se eu tenho o controle no avião, eu vou levar ele, pousar ele bonitinho. Se eu não tenho controle nenhum, qual é a probabilidade de você cair nesse avião? Você não sabe para onde você está indo. Você não tem um instrumento. Vai cair. Uma hora ele vai cair, porque vai acabar com o combustível. O avião é igual. O mercado, a administração, a gestão financeira é igual. Nós temos que ter controle. Controle através de balanço, controle, entender por que uma dívida no curto prazo é problemática, que tipo de dívida você está comprando, qual a destinação do produto. Capital de giro, por exemplo, estava falando, e eu comecei a falar e deu uma atropelada. Taxa de 0,57. Aí você fala, mas qual a condição? 100% de aplicação financeira. Espera aí, Maurício, eu vou pegar 1.000, vou aplicar 1.000, deixar travado para o banco para receber 1.000? Qual sentido faz isso? Nenhum se a empresa for dar a garantia. Faz sentido nenhum. Se a própria empresa tem recurso, você vai dar. Então, você pega o seu recurso da empresa e usa, vai ficar travado do mesmo jeito que não pode usar. Só que às vezes, cara, a gente tem algumas situações que o empresário ele não quer pôr o dinheiro na empresa. Por quê? Ele não acredita na empresa, não está pelo contrário. Ele tanto acredita na empresa que a liquidez é real o suficiente para não pagar um empréstimo e um investimento que ele vai fazer. A taxa de 0,57 ao mês, ele é mais barato do que hoje, por exemplo, o BNDES Giro. Instituição sem destinação específica. Então, aí cabe você avaliar. Bom, o banco, como eu disse, normalmente os bancos não trabalham só na volta dessas operações mais de custo. Aí, o que é mais interessante? Ele garante para não. Eu tenho certeza que a empresa vai se pagar. E se ela não se pagar, o meu dinheiro está aplicado para que seja utilizado como garantia do tempo. E aí o custo dessa operação vai fazer o que você
Aí faz sentido. Uhum. Se a própria empresa vai dar vida, não tem o menor sentido. Sim. Eu pego o dinheiro, eu tenho uma empresa, pronto. Então, essas análises são importantes na hora da pesquisa. Então, eu diria, hoje no mercado nós temos operações a partir dessa faixa de taxa, como eu disse, está até 30. E, cara, eu acho que é importante, dentro do gancho, hoje o governo está lançando, segunda-feira, quarta-feira, foi oficialmente implantada nas instituições do PRONAMP. Né? O PRONAMP é uma linha de crédito, é um programa que o governo implantou através da Lei 3.999, que é para dar um amparo à pequena empresa. Tá? O PRONAMP é uma linha de crédito de taxa de Selic mais 1,25. Pessoal, Selic, quarta-feira, tem 19 pontos, aí o ponto 55. O que é Selic? Não sei se é importante a gente falar, então, mas resumidamente, assim, é a taxa básica de juros, é a taxa que rege o quanto custa o dinheiro. Tá? Depois da Selic, nós temos o CDI, que é o Certificado de Depósito Bancário, o DI, Depósito Bancário. Todo dia, os bancos, eles trocam dinheiro entre si. Então, vamos supor, o banco A chegou lá e falou, olha, hoje eu me emprestei tanto, está faltando no meu caixa para eu fechar 100 milhões. O banco B, eu captei muito hoje, eu estou com 150 milhões sobrando aqui do meu caixa. Uhum. Então, os bancos trocam dinheiro entre si para que eles zerem a posição do dia. Sim. Isso é chamado de depósito interbancário. E aí a gente sempre ouve falar, eu apliquei CDB a uma taxa de 100% do CDI. É isso. Uhum. É um certificado de depósito interbancário. Os bancos trocam dinheiro. E o CDI ele acompanha muito a Selic, que é a taxa básica. Tá? O PRONAMP é uma linha de crédito que foi criada pelo governo para essa situação de pandemia da folha. Então, nós estamos falando de uma taxa de 3,5% ao ano Selic mais 1,5%. Exatamente para dar folha. E o governo implantou da seguinte maneira: empresas que faturam, primeiro eles estão fazendo empresas que faturam até aspas, 0 a 350.000, não vai ser, óbvio, vai ter crédito, mas até 350.000. Tomar uma segunda leva no Simples Nacional, uma segunda leva de 360.000 a 4.800 também no Simples Nacional, e depois 4.800 das empresas que estão no preço real faturam até 4.800. Qual que é o prazo? 8 meses de carência, 28 meses da população. Ah, mas eu posso fazer 26 meses? Não pode, porque ninguém é interessado. 28 meses. Porque os estudiosos do mercado viram que esse é um prazo suficientemente razoável para a pessoa conseguir honrar e fazer. Tá. Além disso, existem outras coisas. Quando eu falei do fato do projeto, o projeto vem do Fundo de Amparo ao Trabalhador, para você comprar, por exemplo, máquinas, equipamentos, trocar todos os computadores do meu escritório, projeto, vai ficar 6 meses de carência. Aí o dinheiro é proveniente do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Existem recursos em instituições públicas do PIS. Então, você tem recursos do PIS a 0,83% ao mês, isento de IOF. Isento de IOF sempre, tá? Hoje nós temos um decreto que a princípio encerra-se agora em julho, não sabemos se o governo vai prorrogar, e todas as instituições financeiras estão com isenção de IOF nas operações de crédito, que é também para dar mais um tempo. E nós temos também um GETUR, que é uma linha voltada às áreas das empresas do segmento de GETUR, é para atender exatamente esse pessoal dessa área de turismo, etc. Então, nós temos no Brasil diversas opções. Tá? Temos opções. A questão é saber tomar. Tem uma linha que eu disse chamada Fundo de Amparo a Pequena Empresa, Fundo de Amparo a Micro e Pequena Empresa. Essa taxa parece que varia de 1,19 a 1,30.
39 ou em 49, são 12 meses de diferença por ano. Então, a pessoa pega um dinheiro hoje, em 12 meses sem pagar nada, depois começa a pagar. Então, pega de nós. Não conseguiu o recurso do governo. Eu tenho essa do Sebrae. E aí você fala, bom, pode não ser uma taxa de 3,5 ao ano, na melhor situação de 19, mas você tem 12 meses de diferença. Então, se eu estou sem faturamento nenhum agora, nessa situação de pandemia, eu tenho 12 meses para recuperar. De repente, até fortalecer o seu caixa, quando começar a pagar, você já paga ela com muito mais tranquilidade, ou até antecipa essa dívida. Então, existem muitas linhas, né? Tem aí, dá. Mas eu tenho restrição financeira, eu posso firmar? Pode, só as pessoas que vão te emprestar. Eu te pergunto, eu estou te devendo alguma coisa, Ricardo, você me empresta mais alguma coisa? Para você é um empréstimo. Para você é um empréstimo que a gente se conhece há muito tempo. Mas é verdade, isso depende, claro. Eu estou devendo para a sua empresa. Eu tenho lá, a gente contratou um serviço, fizemos um serviço, estou te devendo. De repente eu chego para você e falo assim, olha, me dá mais alguma coisa aí, vamos fazer mais um trabalho, um serviço aí, presta mais um serviço para mim. Pô, mas Maurício, você não pagou nem o primeiro, como é que você vai fazer o segundo? É verdade. Então é isso importante. As empresas falam, é muito comum nós ouvirmos falar assim, o banco só empresta para quem tem dinheiro. Não, o banco só empresta para quem tem capacidade de devolução. Quando você tem capacidade de geração de receita, quando você tem capacidade de honrar aquele compromisso. E o que eu quero dizer com isso? Capacidade de receita é assim, eu estou desempregado. Você me empresta algum dinheiro, você tem que pagar. Como é que eu vou te emprestar? Por quê? Porque eu não tenho capacidade de geração de caixa, eu não tenho como gerar caixa, eu não tenho como mais compromisso. Então é importante a gente falar, eu não estou defendendo os bancos. Não faz todo sentido. Entendeu? Então, assim, eu entendo a revolta, sou solidário à revolta de muitas pessoas que falam, só empresta para quem tem. Se eu tivesse dinheiro, eu não estava precisando pegar empréstimo. Eu concordo. Tem sentido. Mas, ao mesmo tempo, a instituição financeira ela tem que pensar assim, qual a probabilidade, lembra? É claro, não é uma instituição de caridade, né? Tem que fazer sentido para... E colocando colocando o gancho, uma coisa que a gente pratica muito não só tenta mostrar isso de uma forma bem clara nos cursos quanto nas consultorias, sempre que a gente... você ter uma gestão de fluxo de caixa proativa. O que eu quero dizer com isso? Você não está olhando para o seu extrato do dia como as empresas elas fazem. Você está olhando uma projeção para os próximos 6 meses. Para os próximos 6 meses, depende do setor até às vezes mais. Então, a sua dor de barriga, você tem que saber 3 meses antes, 4 meses antes, para você conseguir um tempo de resposta e buscar a coisa mais, a melhor alternativa. Não adianta você estourou meu cheque especial, deixa eu correr para o banco. Não adianta, não vai sair coisa boa. Aí não. Né? Desculpa, vou te interromper. Estourou o cheque especial no banco A. Aí ele corre, ele também tem, lembra das duas instituições? Sim, claro. Nós no banco B. Estou precisando descontar duplicado. Ele desconta duplicado do buraco daqui. Só que ele criou um outro buraco, esse lado duplicado. Aí ele, mais cedo ou mais tarde, estoura esse. Aí ele tem 2 buracos. Aí ele pega e faz um empréstimo, tá para os 2. Aí quando você vai ver, vira por 5, vira por 5. Ricardo, eu diria para você o seguinte, eu digo, eu afirmo, eu não sei em estatística, mas eu chuto 80, 90% dos empresários que fazem de fluxo de caixa, não tem noção daquilo que está acontecendo no dia a dia. É comum a gente ver empresário que simplesmente diz o seguinte, tem aqui, R$1.000, eu estou precisando, eu vou fazer um fim de semana, tira o dinheiro do caixa e vai viajar, está tudo certo. Só que eu teve um professor que ele falava o seguinte, a empresa, ela tem todas as necessidades que nós, seres humanos, temos. A única diferença é que ela não vai no banheiro. Nós fazemos por ela. Então, a gente não fazer por ela, é bom a gente controlar
caso de empresário, está pagando 2 produtos, uma pessoa física e uma jurídica, pagou 7, 8 meses até que um título, estou pagando 2. Por que você acha que ele estava pagando 2, cara, produtos idênticos de mesmo valor e não percebeu? E eu digo até casos piores, né? Eu acho que Ele não fez nada disso, ele não controlava a caixa dele. Ele olha o seguinte, o negócio é muito bom por si só, então ele gera dinheiro. Então tá lá, enquanto tá sobrando, tá tudo certo, vamos em frente. A hora que um dia que der, que ele começar a ver, ele fala, onde que eu tô? Pra onde eu tô indo? O que eu tenho que fazer? Não sabe. Então controle é importante. Aquele empresário que conseguiu, vamos pegar empresário que não tem formação em administração, não tem formação específica na área financeira, não tem problema. Mas se ele se propôs, ele começou uma empresa vendendo como o Silvio Santos, como camelô, e transformou isso em império, ele profissionalizou. Então, se o empresário não tem condições financeiras ainda de profissionalizar, sem profissionalismo, assista, busque informações, assista vídeos, cursos. Hoje a gente tem um monte de informação disponível na vida. Então, você entender o que é um fluxo de caixa, como eu faço o fluxo de caixa, o que é uma conciliação bancária, Ricardo, com quantos e quantos empresários você já teve contato que não sabe fazer uma conta de juros compostos ou não sabe o que é juros compostos? Você sabe qual é o produto único que o banco não usa juros compostos, Ricardo? Pegar, hein? Esse você vai me pegar. Não sei. Desconto duplicado. Tá, o desconto simples, tá. Lógico. Uhum. O banco vai descontar você em juros compostos? Juros compostos é juros sobre juros, tá? Para quem tá vendo aí, é assim. Eu te emprestei 100. Aí, depois de um mês, a dívida virou 105. Aí vai sobre o 105, né? Aí é 105 mais os juros vira 109, mais os juros vira 120. O juro simples, não. Quanto que eu te emprestei é 100. Desse 100, no mês seguinte, quanto que eu te devo? 105. No outro mês, qual que é a dívida? Continua 100. E aí, vira 105 de novo. Porque sempre com a base no tal do devedor inicial. É sempre a base no principal, né? É no principal. Quando você tem o banco utilizando juros simples, você pode ter certeza que é óbvio que é muito mais interessante trazer desconto duplicado para o número de 5. Isso aí vai ser uma outra aula, né? A gente pode ensinar o pessoal aí a entender um pouquinho disso. Mas matemática financeira é fundamental. Eu tenho empresário que eu vi colega aí, talvez o professor tenha razão, mas existem suas exceções, colega de fazer um produto de crédito com a garantia do fundo, garantia de operação de crédito, o famoso FGO, ele gera um custo muito alto. Mas, querendo ou não, quando o empresário não tem patrimônio para dar em garantia, não tem o que dar em garantia, é uma opção. É mais cara, mas é. E aí, o fundo garantidor é como se fosse literalmente um fundo de investimento. E quando você contrata um empréstimo, você paga uma determinada taxa, um determinado percentual desse empréstimo, e é aportado nesse fundo. E esse fundo fica lá. Se vocês não se lembram, quando teve aquele problema com o Banco Pan-Americano, que estava na gestão do instituição, ele simplesmente teve um problema sério financeiro. Quem colocou a segurança e a instituição financeira foi o fundo garantido. O fundo garantido estava para isso, para você paga. E aí, o colega coloca a taxa da operação, aí já vem o fundo, o IPOF, a tarifa para o banco cobra, e aí colocou mais um produto de custo mensal para o cliente. Por exemplo, faz um produto com consórcio, todo mês que a gente vai pagar. Eu fiz da conta, estava dando quase 8% ao mês. Custo efetivo. Para quem não sabe, a diferença de taxa nominal e taxa efetiva, taxa nominal seria pura e simplesmente uma operação. Quanto que o banco vai te cobrar de juros para aquela operação? Porém, se não existisse tarifa, não existisse OEF, não existisse fundo garantidor, a taxa nominal seria igual à taxa efetiva. Só que a gente tem tarifa, IOF, seguro, consórcio, etc. Então a taxa efetiva, que é a nominal, que era 1,5, pode virar 7%. Qual empresário sabe fazer? Você não sabe, tem que aprender. É simples. Ricardo, um dia eu não disponho, se você quiser, eu dei aula de matemática
financeira, usar HP12C, é sim entender o que é M, I, PV, FV, TNT. Mais nada. Para quem não sabe, M é prazo, I é taxa, PV é o present value, que é o valor presente, FV é o future value, que é o valor futuro, e TNT é a prestação. E aí a gente pode dispor, a gente está fazendo um bate-papo, esclarecendo um pouquinho dos juros compostos, dos tipos, e aí colocar em prática para o pessoal poder aprender um pouquinho e definir essa ferramenta. Isso é fundamental. Na hora de decidir, não é quanto eu posso pagar e quanto eu aguento pagar, sem saber se eu aguento e quanto eu estou pagando. E outro ponto legal, até num curso que a gente está para lançar, eu fiz a operação do saque, mostrando o mês a mês, como funciona os juros compostos, a amortização, e depois eu mostro o price, como funciona, que basicamente é o financiamento de carro de parcelas iguais. E uma coisa que eu... Ricardo, desculpa te interromper, o price é usado, inclusive, nas linhas de crédito. Para linha de crédito também, verdade. Verdade. E uma coisa que eu digo que para os empresários, se você quer ter um restaurante, a última coisa que você precisa saber é cozinhar. Na verdade, aquilo pode até ajudar, mas você tem gestão de caixa, você tem estoque, questão de vencimento de produtos, você precisa ter um conhecimento por trás, e você tem que entender que você vai ter que sair da cozinha e você vai ser o dono do negócio. As atividades, elas são completamente diferentes, né? Então, faz parte do processo. Se a pessoa se predispõe a ser empreendedora, a gerir um negócio, ela tem que saber o que está acontecendo com aquilo. É uma responsabilidade, hein, Ricardo? Eu reconheço, já fui empresário, saí para trabalhar na instituição financeira, já estive dos dois lados, já fui gerente financeiro. Na empresa que eu fui gerente financeira, cara, muito bacana a história. Eu fui, até eu acho que assim, a gente tem que bem mais novo, e era importante para mim aprender, conhecer os lados das mesas, né? Hoje eu estou do lado como gerente de uma instituição financeira, mas eu já estive do lado do gerente financeiro ou do empresário sentado ali dentro da situação. Então, eu que trabalhei no Coinal, tomo a liberdade, assim que eu posso afirmar categoricamente. E eu fui financeiro de uma empresa que, quando eu entrei, cobrava 60 mil por mês. E eles não tinham como cuidar, era um empresário da tecnologia da informação, o presidente multinacional, não tinha como. Então, eles fechavam. Quem cuidava da empresa era eu, um rapaz do RH e um cara do comercial. Eram os três. Quando eu saí da empresa, ela já estava faturando 2 milhões por ano. Ela cobrava 60 mil por mês, estaria 720 mil por ano, né? E eu saí para 15. Hoje a empresa fatura 170 milhões. Olha que legal. Eu tive a oportunidade para você. Não é importante você conhecer. Você não precisa ser expert. Mas assim, eu vejo que é muito comum, cara, médico ter dificuldade em fazer gestão. Por quê? Porque, infelizmente, vários clientes e amigos médicos que eu tenho que falam: a gente nunca aprende nada na faculdade. Isso é uma coisa que eles deveriam ter. Um ano curso com gestão até para a vida financeira pessoal, gestão da clínica, que muitos médicos são excelentes empresários, só que eles particularmente não conhecem. A maioria não conhece gestão financeira, administração financeira. Então, fica muito naquilo que o contador responsável fala, ou aquilo que ou dizer, não sabe essencial. Então, fica uma dica aí, Ricardo. Nós vamos fazer um curso junto aí, médico, clínica, a gestão para clínicas. Gestão para clínicas. É um público, eu já atendi muito médico, e eu acho que a principal dificuldade é que é uma matéria que ela não tem aquela lógica, né, de processos, né? Eles não estão acostumados a pensar como processo. Posso estar falando
besteira, mas é um público realmente que precisa muito de auxílio. Que precisa. Ele não tem o lado das exatas, né? É. Não tem essa questão das exatas nos estudos todos que fizeram. Estudo para tudo, 10 anos estudando e continuam estudando. Bom médico continua estudando a vida inteira, como todo bom profissional. Está sempre se atualizando. Lembra da televisão de tudo? O cara que não se atualiza está lá achando que vai ficar aplicando tudo. Então, é muito importante conhecer, tá? Fluxo de caixa, conciliação bancária, entender um pouquinho daquilo que o contador está fazendo. O contador não é só para gerar guia. Aquele contador que só gera guia, você vai ter problema, porque ele não é só para isso. Ter os controles, a documentação toda em ordem, ter os impostos em ordem, saber. Você sabia que se o contador ele não faz um bom trabalho, você está pagando mais imposto. Às vezes você pode ter algum benefício de atividade que você exerce e tem uma alíquota de imposto menor do que aquilo que ele padrou. E um ponto importante, né, é entender a questão contábil e a questão de tesouraria. Na realidade, contador, ele talvez na administração ele faça muito mais sentido para empresas maiores, que são os famosos os controles. Para micro e pequena empresa, é o gestor financeiro, é a gestão de tesouraria, que a gente diz que é a gestão de fluxo de caixa, que é essa previsão de fluxo de caixa para 6 meses, que é você entender o crédito, o investimento, o fluxo, taxa interna de retorno, ou de projetos. Isso são informações que o contador, ele não cabe a ele dar, por exemplo, a conciliação de caixa, a conciliação financeira, você ter demonstrativos financeiros, regime caixas de entrada e saída que façam um acompanhamento de orçado versus realizado do orçamento. Você tem uma série de questões que são fundamentais que os empreendedores eles tenham isso muito pronto, e hoje a grande vantagem disso é que isso está cada vez mais fácil de ser feito, né? Em muitos casos a gente utiliza aquelas ferramentas de business intelligence que você simplesmente acopla junto com o sistema do ERP, e esses cálculos, uma vez que você alimenta esses cálculos eles são feitos em tempo real. Você consegue fazer, por exemplo, aqueles sinaizinhos de balance scorecard, o endividamento ele passou de uma métrica, começa a ficar amarelo, começa a ficar vermelho, e o custo dessas ferramentas, que há 5 anos atrás eram inviáveis, hoje você consegue ter essa ferramenta até gratuitamente. Eu não vou falar gratuitamente porque tem o desenvolvimento da coisa, mas aquelas licenças absurdas que você tem, elas são muito baixas. Então, um produto que antes você só via em grandes empresas, agora você começam a fazer parte de médias e pequenas empresas, e isso é uma mão na roda, na realidade. Como a competitividade está maior, você tem processos cada vez automatizados, e os negócios eles não têm aquela margem que antigamente tinha, né? Aquela ineficiência do projeto, do processo, a ineficiência da empresa está cada vez mais difícil você colocar no preço. Então, você ter uma boa gestão, ela começa a fazer, e é uma questão de sobrevivência até, não é uma questão preciso ou não preciso, não é opcional, né? Não é mais opcional, verdade. Eu acho, só você está falando uma coisa aqui que me fez lembrar. Quando eu comecei, como na situação de gerente financeiro de uma empresa, aí era muito interessante, porque eu passava as informações para a contabilidade e nunca batia. O contador é louco, não é possível, eu ficava, ou eu estou totalmente errado. E aí uma coisa muito interessante, né? Que às vezes o empresário não sabe, mas só uma passagem, uma coisa legal. O contador, ele trabalha pelo regime de competência. E o administrador, ele trabalha pelo regime de caixa. Então, qual a diferença? O contador, ele quer saber o seguinte:
você pagou um boleto que era de competência de maio, você pagou em maio. No computador, você pagou em maio, não importa, mas quando que ele era da competência máxima, ele vai contar esse máximo. O gestor administrador financeiro, ele não vai considerar em março, ele vai considerar quando efetivamente saiu do caixa. Então, sempre dava conflito essa informação. Até que a gente conseguiu alinhar uma forma, nós ali, no dia a dia nosso, para fazer a coisa funcionar sem ter essa bagunça de informação. E aí foi uma coisa interessante que eu aprendi. Né? Tem um contador, o Aguinaldo, um grande amigo, que tem mestrado na USP, cara, muito bom. E aí a gente, hoje, meu grande amigo, me ensinou muita coisa no segmento. Ricardo, eu acho importante, só para a gente mais ou menos encaminhar para o final aqui, eu achava legal a gente passar para o pessoal que está nos assistindo que basicamente o empresário precisa para fazer uma versão de crédito, uma instituição financeira. Então, basicamente é contrato social, tá? CPF, RG, comprovante de residência e faturamento. Algumas instituições, as públicas, vamos dizer assim, as instituições públicas normalmente só aceitam aquilo que é fiscal, aquilo que está na Receita Federal. Tá? As instituições privadas já aceitam aquilo que é o gerencial, aquilo que é declarado. O oficial, o real, não é só o real, aquilo que exige. A gente sabe que alguns empresários que acabam não declarando tudo, mentira, tudo, não é uma crítica, é um fato, e que algumas instituições privadas aceitam. Então, muitas vezes, o extrato bancário de outra instituição, ou da própria instituição, exceto as públicas. As públicas não aceitam nenhuma informação não oficial. E mandar a documentação, avaliar, não ter restrição, isso daí a gente já falou, e buscar a melhor operação. Lembrar que conhecer os produtos que estão disponíveis, aí, banco, conjectura, BNDES Giro e outros mais, fazer uma comparação, fazer com, bem fazer com, não é aquilo que eu posso pagar, certo? Tá? Tem mais alguma coisa, Ricardo? Eu estou falando aqui porque eu tenho um outro compromisso. Não, pode ficar tranquilo, eu estou te prendendo a 1h30. Eu estou te prendendo a 1h30. Não, passamos por tudo e eu sei que a gente tem que ter eu acho que 1h30 é interessante, senão é melhor. Eu sei que a gente tem tópicos para a gente falar mais 7 lives. Se deixar, a gente fica falando por 10 horas. Mas até para não ficar cansativo para quem está assistindo, a gente marca outras. Eu acho que tem muitos temas em gestão, em casos que a gente pode. Eu estou até finalizando um curso para pegar todos esses processos que são tão importantes e você não vê muito. São falhas que eu vejo na gestão dos clientes que nós já tivemos e eu não vejo isso ser mostrado dentro dos cursos normais, né? Na prática, o que está acontecendo. Então, estou aproveitando essa... Oi? A teoria é bela, ela se aplica na prática, mas a prática do dia a dia é diferente. É importante ter a teoria, ter a prática. Que óbvio, a teoria vai fazer parte da prática do dia a dia, mas só a teoria ela é muito linda. Na prática, é aí que a gente começa a ter as dúvidas, né, Ricardo? Como faz? Entendeu tudo direitinho, mas vamos pôr na prática? Isso que você está falando é bem legal. Eu recomendo aí, quem estiver nos assistindo, eu recomendo os trabalhos do Ricardo, que conheço há muitos anos, e é um excelente profissional. Quem não sabe, ele tem um livro escrito, acho que é importante, não sei se você já falou, também eu vou falar o canto da cigarra, né? O ciclo da cigarra milionária.
Vamos repetir. Como trocar as dívidas por investimentos. Na realidade, ele mostra, inclusive, endividamentos extremos, né, de pessoas que chegavam, por exemplo, elas recebiam 10 e só de juros elas tinham que pagar 15. Como é que você recupera sem pagar pelo principal? Eu até não, até para colocar, para dar um gostinho para a próxima live, talvez que a gente fale, agora melhorou bastante que os bancos não podem mandar aleatoriamente cartões de crédito, né? Que, para quem não sabe, antigamente você estava em casa, chegavam 3, 4 cartões de créditos, e pessoas que tinham problemas financeiros, elas pegavam um outro cartão para pegar dinheiro para pagar. Então, os juros eram muito maiores, eram, sei lá, 10, 8. Então, ela pegava, ela pagava, então ela pagava 8 desse, lógico que ia explodir. Aí ela pegava outro cartão, o recorde, eu lembro que e pagava o mínimo. Exatamente. Eu acho que o máximo que chegou no escritório de endividamento foram 18 cartões de créditos estourados, que a pessoa ela levou a pilha e falou, olha, estouraram todos esses cartões e são condições que não adianta. Ela saiu daquela forma, você fala, olha, vamos fazer um ajuste orçamentário, vamos fazer um planejamento, simplesmente a coisa ela desanda. Você simplesmente tem que fazer um stop loss, tratar isso tudo, inclusive com ações revisionais, que felizmente é uma coisa que diminuiu bastante, com os juros vindo para um patamar racional, né, que antes era uma coisa muito mais comum. Mas é que um livro que ele tenta contar justamente como é que você se reorganiza. E operacionalmente ele entra muito nessa questão. Antes de você tentar tratar uma dívida, operacionalmente você tem que estar, seu orçamento tem que ser positivo sem ter uma dívida. Porque se você tem uma dívida e seu orçamento, você ganha 10 e gasta 15, você só vai estar trocando uma dívida por outra. Então tem todo um trabalho que é feito para isso. Mas se a gente começar a falar disso, vai mais pelo menos umas 3 horas de live. Eu sugiro a gente marcar outra. Eu recomendo aí, para quem não leu, leia o livro do Ricardo, é importante, tá? E aí é um excelente profissional, eu tenho certeza que esse curso aí que ele também está desenvolvendo vai trazer muita diferença para o dia a dia de quem tiver acesso, e acredito que o Ricardo possa contribuir, espero ter podido contribuir com alguma coisa. Ricardo, estou à sua disposição, é um prazer enorme participar desse bate-papo aqui, e qualquer coisa é só dar um grito aqui que a gente está à disposição para bater o papo. Combinado. Muito obrigado, Maurício. Desculpa te tirar no sábado, são 12:10 agora, tô desde as 10 horas eu combinei com ele ligar para ele seguir, então pessoal, deixa eu mais ou menos, acho que a gente abordou os temas todos, né? Então, agradeço a todos aí, boa sorte para todo mundo, muita calma nesse momento de pandemia, muita calma nesse momento de crise, a crise ainda vai vir. Agora, vamos ver, acho que agora que é quando a gente tem mais crédito. Então, tenham calma, crise gera oportunidade, é momento de reinvenção, momento de motivação e planejamento. E nós vamos passar por isso. Vamos vencer essa fase, poder contar isso para os nossos netos, um momento histórico que o mundo está vivendo. Um abraço para todo mundo aí, Ricardo, muito obrigado, muita comigo, e até a próxima live. E até a próxima live. Obrigado mesmo, Maurício. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.